Olá, 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 saudações, amados irmãos e amigos, saudações, povo de Deus. Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Eu sou o Tanda Antônio e estamos de volta, amados irmãos, para mais um capítulo, para o último capítulo da nossa jornada de aprendizagem com a vida, com a história do apóstolo Pedro. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós estamos de volta aqui hoje para o último capítulo desta nossa jornada. Amados irmãos, no capítulo anterior nós começamos a falar sobre o ministério de Pedro durante a igreja primitiva. E hoje, amados irmãos, no capítulo de hoje, no último capítulo, estaremos a dar continuidade, amados irmãos, falando do ministério de Pedro e vamos estar a concluir esta jornada também falando sobre a morte do apóstolo Pedro, discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso, amados irmãos, antes de começarmos a falar sobre o nosso tema aqui hoje, quero desde já lhe agradecer, você que está a acompanhar este vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no canal, quero lhe convidar a inscrever-se. Inscreva-se, não custa nada, é só dar um clique aí no subscrever, inscrever, ou então no idioma em que esteja configurado o seu aplicativo do YouTube. É só dar um clique, inscreva-se, não custa nada. Partilha os vídeos do canal e ativar as notificações, ativar aí o sino das notificações para que o YouTube possa sempre enviar um alerta de quando nós publicarmos novos vídeos aqui no canal. Muito importante mesmo, amados irmãos, muito importante, amados irmãos, se você quer que o YouTube possa sempre recomendá-lo, os vídeos do nosso canal, que o YouTube possa recomendar também os vídeos do canal numa outras pessoas. É muito importante mesmo, vou repetir aqui, é muito importante mesmo deixar aí o seu like, comentar os vídeos, interagir com os vídeos para que o YouTube possa entender que você está interessado nos conteúdos do canal e assim espalhar os vídeos para maior número de pessoas, para que mais pessoas possam também ser transformados, também possam ser tocados pelas mensagens, pelas palavras, pelos vídeos, pelos conteúdos que temos aqui no nosso canal. E assim o canal crescer e assim mais números de pessoas possam fazer parte desta comunidade. Dali, dá-se somente Jesus. Aleluia. E nos acompanhem também nas redes sociais, temos o Instagram, temos o Facebook, nos acompanhem também lá, No final do vídeo, aqui na descrição, vou deixar aí as nossas redes sociais para que vocês possam também acompanhar, porque alguns vídeos, alguns trabalhos, alguns conteúdos estão limitados no Facebook e alguns também estão limitados no Facebook e no Instagram e alguns conteúdos também estão partilhados nas 3 redes sociais e assim poder então usar de todos os conteúdos para o aprendizado, para a pesquisa, para o estudo do conhecimento do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no canal nós temos tido a nossa jornada de aprendizagem com a vida, com a história do apóstolo Pedro. Mas na nossa página do Facebook, amados irmãos,
durante este momento que começamos desde o início a nossa jornada, nós também viemos tendo sessões de conversas a respeito de cada capítulo desta jornada com a nossa irmã Gina Kizodissa. Vou deixar também aí na descrição o link do seu canal no YouTube ou de alguns vídeos também que ela tem publicado nas redes sociais, aqui no YouTube, para que também possam acompanhar o trabalho também que ela vem fazendo nesta obra, neste ministério que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Quando ele disse aí no livro de Marcos 16, 15, 16, me ajudem aí. Eu às vezes faço confusão se é Marcos 15, 16, se é Marcos 16, 15, mas eu acho que é 15, 16. Aí a palavra do nosso Senhor está nos dizer que ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Mas hoje, como o mundo está nesta situação em que se encontra, situação pandêmica em que as pessoas devem evitar os contactos físicos, então muitos de nós estamos a optar esta via das redes sociais para que nós possamos espalhar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, acompanhem também o trabalho da nossa irmã e continuem acompanhando também os vídeos aqui no canal, nas redes sociais, propriamente o Facebook e o Instagram. Amados irmãos, muito obrigado para você que já se inscreveu, para você que já deixou aí o seu like, muito obrigado. Então vamos continuar com o nosso vídeo, vamos continuar com o nosso tema de hoje. Bem, amados irmãos, quero começar o nosso tema listando alguns eventos importantes, amados irmãos, durante o ministério do apóstolo Pedro, discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, nós, ao lermos no livro de Atos, no capítulo 4, a partir do verso 12 ao verso 13, nós aí vamos ver que Pedro e João, eles anunciaram o evangelho de Cristo com ousadia, amados irmãos, perante o sinédrio judeu. Novamente, no livro de Atos, no capítulo 5 e o verso 15, nós vamos ver alguns milagres que Pedro operava pelo poder do Espírito Santo. Aí nós vamos ler, amados irmãos, que povos vizinhos da cidade de Jerusalém, eles vinham com os seus doentes, amados irmãos, nas macas, longas distâncias, ao encontro de Pedro, para que pelo menos a sombra de Pedro pudesse curá-los. E vamos continuar, amados irmãos, no livro de Atos, no capítulo 8, o verso 14 ao verso 25, amados irmãos, nós aí vamos ler que Pedro, ele foi liberto da prisão por um anjo, amados irmãos, por um anjo. E vamos observar também algumas viagens missionárias que Pedro realizou, amados irmãos, durante o seu ministério. No livro de Atos, podemos ler no livro de Atos, no capítulo 8, verso 14 ao verso 25. Nós vamos ler também no livro de Atos, amados irmãos, no capítulo 9, dos versos 32 ao verso 35. Novamente no capítulo 9 de Atos, agora no verso 36 ao verso 43. Vamos ver também registrado na Bíblia uma de suas viagens missionárias. E Atos capítulo 10, o verso 9 ao verso 23. Nessas passagens, amados irmãos, ao lermos na Bíblia, nós vamos encontrar algumas viagens missionárias realizadas pelo apóstolo Pedro, discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, amados irmãos e amigos, o livro de Atos, conforme já vimos, o livro de Atos, que é mesmo isso, Atos dos Apóstolos, o nome do livro já diz tudo, vamos encontrar várias obras que o apóstolo Pedro realizou juntamente com o poder do Espírito Santo para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Bom,
Amados irmãos, eu quero agora começar a falar da sua morte, dos momentos da sua morte. Bom, nós vamos encontrar na Bíblia, amados irmãos, ela conta-nos que o apóstolo Pedro, ele foi martirizado. O apóstolo Pedro, ele foi martirizado, sendo então crucificado, amados irmãos, de cabeça para baixo. Por que de cabeça para baixo, amados irmãos? Porque foi o próprio Pedro que pediu aos seus crucificadores. Pediu aos seus crucificadores para ser daquela maneira crucificado, porque não se achando digno de ser crucificado como seu Senhor, razão pela qual ele faz aquele pedido, ele faz aquela requisição. Não se achou digno de ser crucificado como o seu Senhor. Como o seu Senhor. E quando vamos ler, amados irmãos, no livro de João, no capítulo 21, aos versos 18 e 19, amados irmãos, nesta passagem, nós vamos ver que Jesus profetizou que Pedro, na sua morte, ele glorificaria a Deus, amados irmãos. Deus, na sua morte, Pedro glorificaria a Deus. Aleluia. Aleluia. A morte de Pedro, amados irmãos, por assim dizer, já lhe tinha sido revelado por Jesus. Segunda de Pedro, no capítulo 1, o verso 13 ao verso 15. Podemos ler isso nesta passagem. Bom, amados irmãos, eu não vou ler as passagens, não vamos ler a passagem aqui no vídeo, porque se dissermos que vamos ler essas passagens todas que eu estou a dar e que eu estou a deixar, vamos ter um vídeo muito longo. E não é isso, não é o nosso objetivo. Queremos um vídeo curto, onde possamos, de uma forma resumida, falar do ministério de Pedro e falar da sua morte. De uma certa maneira também incentivando os irmãos aí em casa que estejam a acompanhar este vídeo, incentivando-os na leitura, na pesquisa da palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus. Porque a própria palavra também está nos a ensinar que no livro desta lei, medita nela de dia e de noite. Então, este é o meu apelo para você que esteja a me acompanhar, este é o meu apelo, de maneira que você também possa desfolhar a sua Bíblia, ler, estudar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, pesquisar, buscar, aprender, buscar, aprender mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais, amados irmãos. Eu estou a deixar as referências bíblicas para que os irmãos aí em casa, no seu lugar secreto, na sua intimidade com Deus, possam abrir a Bíblia, ler e acompanhar o vídeo e ler, para que também, amados irmãos, a própria Bíblia diz que devemos examinar os espíritos, porque nem todos que falam de Deus são de Deus. Eu estou aqui, estou a fazer um vídeo, estou a falar sobre a Bíblia, estou a falar sobre a palavra de Deus, mas aí em casa, você que está a me acompanhar, você não sabe o que vai no meu coração. Você não sabe o que me motivou para te trazer este vídeo. Então, tenha aqui as referências bíblicas para que você próprio, com seus olhos, possas ver, ler e pedir o entendimento ao Espírito Santo de Deus. Peça o entendimento, leia a Bíblia. Bom, amados irmãos, essa é minha pequena exortação neste vídeo, neste tema, que eu quero deixar para você, incentivá-lo, amados irmãos, na leitura da palavra de Deus. Amém. Deus seja louvado. Bom, amados irmãos, no momento em que a Roma é incendiada durante o período de Nero, por assim dizer, Roma é incendiada e a causa ou os culpados por incêndio
atiraram a culpa nos cristãos. Atiraram a culpa nos cristãos como causadores daquele incêndio que alastrou-se quase a Roma toda. E por que atiraram as culpas para os cristãos, amados irmãos? Na Bíblia, nós vamos ver nessa história que duas zonas, por assim dizer, ou duas regiões, por assim dizer, aí na Roma, que não foram tocados, ou então o fogo não se alastrou até aí, duas zonas permaneceram intactas. E estas zonas que permaneceram intactas, amados irmãos, eram zonas onde moravam os judeus, onde moravam também alguns cristãos. E por causa disso, os cristãos eles foram culpabilizados pelo incêndio de Roma. E, por conseguinte, eles foram presos, muitos foram presos, perseguidos e condenados à morte. Quero agora também vos falar de aquele período onde que a Bíblia registra, nos últimos períodos, amados irmãos, da vida do apóstolo Pedro. Nesses últimos períodos, nos finais, os últimos períodos da vida de apóstolo Pedro, nós vamos ver que ele escreveu duas cartas que estão na Bíblia, a primeira e segunda de Pedro, amados irmãos. Ele escreve essas duas cartas que estão na Bíblia, e essas duas cartas, ou essas duas epístolas, como alguns falamos, elas foram escritas, amados irmãos, destinadas aos cristãos espalhados pelo mundo, ou então especificamente naquela zona da Ásia Menor. Naquela zona da Ásia Menor, amados irmãos, o apóstolo Pedro, ele escreve esta carta com o intuito, amados irmãos, de instruir, com o intuito de animar e com o intuito de fortalecer espiritualmente os cristãos. E escrevendo esta carta nos seus últimos momentos, o apóstolo Pedro, ele obedece, amados irmãos, às ordens que recebeu diretamente do próprio Jesus. Essas duas cartas podemos dizer que são provas, amados irmãos, da sua obediência com relação às ordens que ele recebeu do próprio Mestre, quando lhe disse que fortalece os seus irmãos. Lucas, no capítulo 22, o verso 32. Esta passagem já foi mencionada aqui durante a nossa jornada de aprendizagem, quando falamos sobre a sua conversão. Nesta passagem, nós vamos ver que Jesus, ele ora pelo Pedro, dizendo-lhe que supliquei por você, porque Satanás já havia recebido permissão para peneirá-los. Então, Jesus suplicou pelo Pedro, pela vida de Pedro. E Jesus lhe disse no verso 32 que quando você tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça a fé dos seus irmãos. Fortaleça a fé dos seus irmãos. E quando vamos ler, amados irmãos, as epístolas, as cartas de 1ª e 2ª de Pedro, nós vamos ver que foram instruções, foram palavras de ânimos, foram palavras, amados irmãos, de fortalecimento da fé.
e como ficou registrado, está na Bíblia, e hoje, atualmente, também está a servir de ânimo para nós, está a servir de fortalecimento para nós, está a servir de instrução para nós. A segunda ordem que ele recebe do Mestre, amados irmãos, João 21, 15, 17. Cuidar do rebanho de Deus. Apacentar as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Aleluia, glória ao Senhor. Bom, amados irmãos, terminamos aqui com a nossa jornada de aprendizagem, com a vida, com a história do apóstolo Pedro. Não sei você, mas eu estou a terminar com esta jornada, mas com aquela sensação de que algo está inacabado, com aquela sensação de algo inacabado, Não sei se você, durante esta jornada, desde o início até hoje, não sei se você tem vindo a acompanhar a jornada, mas se não, eu termino com esta jornada com aquela sensação de algo inacabado. Por que de algo inacabado, amados irmãos? Porque parece que durante esta jornada alguma resposta, ou melhor, alguma pergunta ficou sem resposta. Porque a pergunta que acompanhou o nosso tema é: história do apóstolo Pedro, antes e depois, que lições aprender? Parece que essa pergunta ficou sem resposta, mas não ficou sem resposta. Para aqueles que acompanharam, para aqueles que irão acompanhar esta jornada, porque os vídeos estão todos aqui no nosso canal, alguns momentos, esta pergunta teve a sua resposta. Capítulo a capítulo, se nós apanharmos nas entrelinhas, vamos encontrar respostas dessa pergunta. Mas, amados irmãos, que se Deus quiser, se o Senhor assim quiser, na próxima oportunidade vamos trazer aqui um vídeo exclusivo onde estaremos pura e simplesmente respondendo essa pergunta. Que lições aprender com a vida, com a história do apóstolo Pedro? Por isso, amados irmãos, até lá, fiquem na paz, fiquem na graça do nosso Deus, que excede todo o entendimento. Se Deus quiser, vamos voltar para responder esta pergunta. Até lá, amados irmãos, fiquem na paz, fiquem na graça do nosso Deus. Em nome e por amor de Jesus. Amém.